Estamos começando mais uma contribuição para o nosso canal no YouTube, Luz para o Meu Caminho, onde trazemos uma contribuição para as senhoras e professoras, para o auxílio e desenvolvimento de cada mensagem, com o tema da semana para o culto de senhoras e com o tema do mês para as classes de professores. E não se esqueça de curtir e compartilhar e deixar a sua contribuição nos comentários. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós queremos iniciar mais uma contribuição para o trabalho de senhoras. Mas antes de tudo, queria compartilhar com os irmãos que nos acompanham, que ora pelo nosso trabalho, pelo canal, alguns comentários que nos edificam, alguns comentários que nos dá ânimo, que nos dá força para continuar buscando ao Senhor, para alcançar as revelações e compartilhar com os irmãos. Eu separei alguns aqui, e espero que os demais que eu não citar aqui não fique triste, mas no próximo vídeo nós vamos continuar separando e falando também, apresentando esses comentários aqui para que todos possam ver o que o nosso Deus está fazendo no nosso meio. Aqui nós temos a nossa irmã Lânia. A irmã Lânia deixou o seguinte comentário no vídeo que foi feito, a contribuição passada. A paz do Senhor, que possamos a cada dia buscar a sabedoria do Senhor e que sejamos templo de Deus, purificando-nos no sangue de Jesus e levar a um testemunho fiel de Deus, valorizando mais e mais os valores desta obra que é redentora. Muito interessante o comentário aqui da nossa irmã Lani. Tem também a nossa irmã Rosana. Nossa irmã Rosana também é uma bênção, tem orado por nós, tem participado aí nas contribuições também. Muito boa mensagem de ensino, tem nos ajudado muito a nos aperfeiçoar mais na palavra de Deus. Então o objetivo aqui, tem outros aqui, a nossa irmã Livramento Lili, Livramento Nascimento aqui, o nome mesmo, tem só a forma como está registrado. Glória a Deus, que bênção. Não podemos trocar os nossos valores eternos por nada desta terra. Louvado seja o nome do Senhor. A irmã Valéria também deixou aqui que me quebrantou o coração no momento que a gente vai chegando, as notificações, a gente vai lendo e vai acompanhando. Glória a Deus, que maravilha. O Senhor Jesus, que maravilha. Obrigado pela contribuição. Jesus, pela oportunidade de ouvir essa mensagem. Às vezes a gente não tem noção de como as pessoas se encontram, mas aí a mensagem ela entra, ela fala, ela visita, ela opera, ela renova, ela restaura. Por quê? Porque a mensagem que nós temos trabalhado, nós temos buscado no Senhor, dar continuidade naquilo que Deus ele tem proporcionado para o seu povo. E sem mais delongas, nós vamos aqui, peço já perdão aos irmãos aí por 2 minutos aí mostrando os principais, mas é necessário que a gente esteja sempre apontando isso. Então o trabalho de senhoras vai ter como tema para essa semana o início e o fim da igreja. Eu só quero deixar bem claro para os irmãos que as contribuições aqui, principalmente essa aqui exclusiva, ela foi extraída. Nós temos uma irmã em um grupo de senhoras aqui, a nossa irmã Débora. Ela tem trabalhado todas as semanas, todos os temas, ela tem preparado com todo carinho. Ela prepara uma contribuição e a gente percebe que a contribuição ela vem direto da eternidade. Por que a gente percebe que vem direto da eternidade? Porque no momento que nós estamos estudando essas contribuições, o coração aquebranta, o coração arde, assim como os discípulos desciam de Jerusalém para Emaús. O Senhor Jesus é como se fosse diretamente o Senhor Jesus falando conosco. Então nós temos aí a nossa irmã Débora. Essa também principalmente essa contribuição aqui foi extraída desse material que a irmã Débora tem preparado junto com o Espírito Santo. E o irmão Cleidimar
Cleidimar de Nova Venécia, Espírito Santo, maravilhosa também, um obreiro. Então assim, é aquilo que os nossos pastores estão sempre comentando no programa Lâmpada para os Meus Pés, na escola bíblica dominical. O material está sendo gerado no meio da igreja, da mesma forma como Rebeca falou para Jacó. Ela falou, olha, pega 2 cordeiros que eu vou preparar porque eu sei a forma como agradar o Pai. Então assim, a igreja quando ela se junta, ela conhece o paladar do Pai. O paladar do Pai fala de, o que agrada o paladar do Pai é gratidão, santificação, seriedade. Então tudo isso a igreja ela sabe como fazer. Então os créditos aqui é para o reino, mas os irmãos que foram usados aí grandemente foram esses 2 irmãos aqui, de onde eu extraí exatamente essa contribuição aqui. Lendo o texto de Neemias 3, quais as 2 portas mais importantes que você, como igreja, considera da cidade de Jerusalém como as mais importantes no seu significado profético? A escola bíblica dominical, ela teve uma direção interessante, porque existe a salvação, projeto no corpo, e existe a salvação que é o processo, que é individual, Então assim, a salvação ela tem aquele processo que vai ser no corpo e tem aquele momento que é individual, é você e Deus. Então a pergunta foi feita exatamente isso, para poder extrair de dentro de nós exatamente isso. O Senhor mostrou agora essa semana na igreja onde eu estou aqui, uma visão que havia um diamante muito grande no meio da igreja. De acordo com os irmãos, ia chegando, um círculo era feito ao redor do diamante, era dado papel e caneta para que cada um dos irmãos descrevesse o que aquele diamante representava para cada um deles. Então o momento que nós estamos vivendo agora é o momento em que Jesus ele está requerendo saber o que nós estamos dizendo quem ele é. E aí, de acordo a nossa descrição, o Senhor estaria enviando anjos nos lares para visitar cada irmão de acordo o que aquele diamante representava para cada um dos irmãos. Então é muito interessante. Então a pergunta, olha para você ver, é exatamente isso, para extrair de dentro de cada um de nós uma resposta pessoal e profética. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos aqui a questão a primeira resposta já para a pergunta. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos. E Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, seus irmãos sacerdotes, e reedificaram a porta do gado. Então, uma das portas importantes que foi alcançada de forma uniforme, ou seja, em comum acordo, há 2 portas importantes. A primeira é a porta do gado, a qual consagraram e levantaram suas portas até a torre de Mear. Consagraram até a torre de Ananel. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto está em Neemias, capítulo 3, versículo 1. Então aqui eu grifei aqui de preto as quatro observações que nós iremos fazer aqui no versículo, na primeira resposta da porta do gado. Então, separei aqui exatamente para a gente poder trabalhar essas 4 aqui. Então, primeiro nós iremos falar sobre a porta do gado, depois vamos dar as aplicações proféticas para aquilo que eu separei naquele texto lá. Então, a porta da ovelha, era através dela que o gado entrava. A gente sabe que todas as portas ali, ela tem um sentido profético para a igreja, ela tem uma aplicação profética, é uma operação de Jesus para conosco. Então assim, por que as 10 portas? Porque outrora a salvação era só dentro de Israel, era só para quem era israelita. Quando Jesus vem, é ele que abre essas portas. Jesus ele abre a porta para dar direito àqueles que estão fora adentrar no projeto, que éramos nós, a igreja gentílica, nós que não tínhamos direito, o povo que andava à beira e sombra da morte. Aqui é só para os irmãos entenderem direitinho, porque assim, não é
Vamos colocar esse montoeiro de porta aqui. Não, todas elas têm uma ação profética de Deus, porque Jerusalém representa o projeto de salvação. Então assim, não havia porta de entrada. Por quê? Porque até outrora Jesus não tinha nascido ainda nesse instante quando ele abre as portas. Mas aí no momento que nós estamos falando profeticamente, né? Estamos falando aqui da Jerusalém física ali, da cidade mesmo, histórica não. Então o que acontece? Quando Jesus ele vem, morre, aí sim que as portas vai sendo abertas, do gado, a porta velha, do monturo e tudo mais. Então todas essas portas é uma ação de Deus para com o homem. Então outrora estávamos fora, Jesus veio e nos trouxe para dentro, louvado seja o nome do Senhor. E ali a gente sabe que era o animal que entrava para ali, era o animal que seria comercializado e que seria sacrificado. Então assim, o comércio a gente vê que era comum quando Jesus chega lá no templo, estudamos a semana passada e falamos sobre isso. Então eles vendiam, mas o verdadeiro objetivo de Jesus era mostrar o animal do sacrifício. O sacrifício, por quê? Porque Jesus ele não é para essa vida. Jesus ele não é a questão por que Israel rejeitou Jesus? Exatamente porque ele não defendia direitos dos povos da obra criadora, mas sim da obra redentora. Então o povo rejeitou exatamente por causa disso, porque eles estavam envolvidos e preocupados com as coisas deste mundo, com as coisas desta terra. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. É uma orientação do Senhor para o seu povo. Então por ali se passava o gado, né, que entrava na cidade, o gado, a ovelha, que seria comercializado e que seria sacrificado, né? Dava acesso também, aquela porta ela dava acesso ao templo, ali levava diretamente ao templo, né? Ao mesmo templo que Jesus representa lá. E a gente sabe que a porta, que é o ponto de partida, a porta ela foi aberta para o projeto para dentro de Jerusalém, no momento na morte de cruz. A morte de cruz é o ponto de partida da igreja. O ponto de partida da igreja é a cruz, a porta das ovelhas. Foi aonde todos estavam reunidos ali. Então, ali havia um povo que foi levado até a cruz. Eles não podiam ir além da cruz. Então, tivemos que seguir Jesus até a cruz, para depois que ele ressuscitasse, nós pudéssemos adentrar ao projeto de salvação. Então a porta do gado, a porta da ovelha, fala exatamente daquela onde todos vai adentrar por ela, aqueles que querem ir rumo às mansões celestiais, aqueles que querem entrar em Jerusalém profético, para que tudo possa acontecer. Se eu quero ser guiado por este pastor, que Jesus ele fala lá em João 10, nós precisamos fazer a nossa parte. Né? Nós precisamos fazer parte de um aprisco, né? Temos que passar pela porta. Jesus ele é a porta. Jesus ele é a salvação do homem. Através desta porta o gado entrava, né? Ali o gado ele entra. E depois que entra, é aonde a gente vai vendo que a gente começa a ser transformado. É dentro do projeto que a gente começa a ser transformado. É dentro de Jerusalém que nós começamos a ser transformados. Porque de tempo em tempo o sacerdote ele lia as escrituras, ele tratava das doutrinas, ele trazia os ensinamentos. Estamos falando de uma forma profética, não do jeito que está aí hoje. Estamos falando da forma genuína, verdadeira, como o Senhor orientou desde o passado. Então o Senhor, no momento que ele abre, ele nos tornou aqui, né? Ele nos tornou, pois Jesus diz-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá, e acharás pastagem. Um detalhe interessante: salvar-se-á, todos que vieram antes de mim. Por que são ladrões e salteadores? Eles estão vendendo, cambiando e extorquindo o povo. No próprio livro de Neemias há um clamor
daqueles que restaram, e eles clamavam contra os seus próprios irmãos, que estavam escravizando, roubando, levando eles como escravos. Era o próprio povo de Deus. Então assim, mas o Senhor Jesus deixou bem claro, mas as minhas ovelhas não a ouviram, ficaram aguardando. É tanto que quando Moisés ele chega para o povo lá dentro do Egito, que ele diz assim, o eu sou me enviou, foi daí para frente que eles começaram a acreditar novamente no projeto. Mas alguns deles já guardavam o significado do eu sou. Então quando Moisés traz essa revelação aos ouvidos dele, que ele estava sendo enviado pelo eu sou, assim como João Batista diz assim, eu sou a voz do que clama, as coisas mudam. Isso é como se fosse a chave que abre a porta para a certeza de que verdadeiramente o profeta é enviado pelo Senhor, porque existem segredos na palavra que só o Espírito Santo pode revelar. Então assim, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, fala de salvação, entrará e sairá. Um detalhe interessante num comentário aqui da nossa irmã Lânia, ela fala exatamente sobre os valores da obra redentora. Então aqui o entrar fala exatamente de nós, é o momento em que nós entramos pela porta do sacrifício, pela a morte de cruz, é o momento em que nós entramos dentro do projeto. Então isso acontece na obra criadora. Então nós entramos na porta da salvação através da obra criadora, naquilo que está sendo que o Espírito Santo está realizando aqui agora. É através disso aqui que nós conseguimos conhecer o projeto de salvação. E depois que a gente entra pela porta do pastor, eu sou a porta, depois que a gente entra, aí a gente sai. Sai da onde? A gente sai daqui da obra criadora e nos adentramos, entrará e sairá. Saímos então de uma obra criadora e entramos no projeto profético, que é o que nós estamos trabalhando aqui. É o momento que nós entramos na obra redentora, aonde Deus se relaciona com o homem, há um lugar aonde as pessoas não se contaminam, há um lugar aonde a dor, aonde a tristeza. Então é exatamente isso, entrará e sairá. Então, para nós sairmos desta obra criadora aqui, dessa vida finita, aonde tudo é passageiro, aonde não conseguimos sentir a alegria do Espírito Santo operando a salvação na obra criadora. A única forma de nós conseguirmos a paz e o ânimo para a alma é entrando no projeto, é entrando no tempo de Deus e vivendo a eternidade. Entrará e sairá. Então, esse sairá aqui, profeticamente, já aponta a próxima porta a qual nós iremos estudar. Porque uma a gente entra e a outra vai estar mostrando a porta do céu que se abre. A torre, essa torre aqui é a torre esqueci o nome agora, mas vou falar na estante aqui, deixa eu ver aqui, a torre tá aqui, a torre de Meá e a torre de Ananel, a torre de Ananel. Perdão, é muito nome, esses nomes é meio complicado. Na hora que eu estou preparando isso lá em casa, lá minha menina fica rindo, que é tanto nome difícil que a gente acaba. Mas então assim, essa aqui, uma é a porta de entrada, é uma porta onde nós estamos hoje reunidos nela, que é a torre de Meá, que é a torre do 100, onde nós estamos reunidos nela, aguardando a segunda torre que foi consagrada também, que é a torre de vigilância, é a torre lá de Ananel, que é a torre da graça. A torre da graça é onde nós estamos aqui aguardando a ordem de arrebatamento. É o momento em que nós sairemos e iremos embora para a eternidade. Então a gente sabe que as torres aqui é um lugar alto, a torre ela é um lugar alto.
é um lugar alto de conexão com Deus. Então, as duas torres foram restauradas também. Duas torres, vamos falar sobre ela já também. Aqui nós vamos falar sobre o edificador ou o restaurador. O restaurador foi Eliasibe, significa Deus restaura. O sumo sacerdote representa o Senhor Jesus. Então hoje tem sido através de cada um de nós que o projeto de restauração está sendo executado, com a supervisão do nosso querido e amado Espírito Santo. O sumo sacerdote, ele é o projeto. O Espírito Santo é aquele que dá a supervisão, é aquele que está orientando, é aquele que está falando, é aquele que está ensinando. Então hoje nós não somos o sumo sacerdote, nós somos os irmãos, co-herdeiro com Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aqui também a questão deixa eu pegar aqui. A Torre de Meá. A Torre de Meá, como já falamos, tem um significado de 100. Aprisco, mesma coisa, o aprisco que foi usado lá na parábola das 100 ovelhas. E aonde nós podemos entender, através da revelação do Espírito Santo, que das 100 ovelhas, nós hoje, que estamos aqui, eu, você, a igreja em um todo, nós hoje somos a ovelha a qual Jesus veio para poder encontrar, para poder resgatar. Quem é o homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? Só que tem um detalhe interessante aqui, nos ladrões e salteadores. Eles estão preocupados com as coisas desta vida. Olha aonde eles deixaram as 99. Eles deixaram lá no deserto. É diferente do sumo pastor. É diferente do pastor que Jesus está dizendo que ele é. Ele diz assim: eu sou o pastor. E aqui não, eles deixam lá no deserto as 99. O deserto fala do mundo, o deserto representa o mundo. Então o que acontece? Jesus, ele é o bom pastor, o mesmo pastor que está representado na figura do rei Davi. O rebanho dele de ovelha, quando ele vai ver a guerra, não ficou desamparado, ficou um espia, ficou um vigia lá cuidando. A Bíblia diz que ele procurou um vigia e deixou lá, cuidando do rebanho, enquanto ele foi em busca das que estavam na guerra, em busca das que estavam perdidas. Então hoje a gente sabe que aquele que está envolvido com as coisas desta vida, ele abandona a igreja, ele abandona o corpo, ele abandona o aprisco em busca dos bens materiais, da ovelha gorda aqui, que não representa a ovelha que Jesus está falando. Por quê? Porque aqui o que movimenta é o dinheiro. Então a pergunta que Jesus faz é exatamente essa: qual de vós que faz isso? Ele queria exatamente essa resposta. A preocupação do Senhor é com o todo. É 100. Ele mesmo confirma isso na palavra: Pai, aqui está todos os que o Senhor me confiou, a não ser o da perdição, que já estava determinado que se perderia. Então assim, o Senhor Jesus, ele presta conta. É por isso que ele é o bom pastor. Mas o mundo não está nem aí, não está nem preocupado. O ladrão salteador, ele não está preocupado com isso. O negócio dele é poder fazer com que o homem perca realmente o que tem, a esperança, a alegria, e acabou. Mas a gente sabe que não é assim que funciona. O projeto de salvação é totalmente diferente. A Torre de Ananael significa aquele que Deus é gracioso. Isso aqui fala exatamente de graça. O que é graça? Graça é favor não merecido. Eu e você fomos agraciados com a salvação. Nós não fazemos parte
do aprisco. Hoje nós fazemos parte do aprisco. Perdão, aqui na hora que acabou saindo, nós não fazemos, mas nós hoje fazemos parte deste aprisco. Então, esse aprisco aqui, esta torre de Hananel, as torres eram pontos de observações. Então, quanto maior a torre hoje, maior é a conexão, o sinal é melhor. Então, quanto mais alto hoje nós estamos, o alto aqui fala de oração. Então, quanto mais em oração nós nos encontramos, mais informação a respeito do céu nós teremos, porque pela graça sois salvos. Então, a graça é quando alguém te faz um favor e você se sente eterno devedor para aquela pessoa. Assim somos nós hoje. É por isso que nós não saímos da torre. Essa torre ela foi consagrada ao Senhor. Então a Bíblia, o Senhor Jesus, ele orienta sobre isso também. Vigiai e orai. Vigiai e orai, porque não sabei a que hora há de vir o Filho do Homem. Então, essa torre aqui, de Hananel aqui, aponta exatamente isso, mostra exatamente a vigilância, uma torre de vigilância, e nesta torre, nós temos aqui reunidos, a mesma forma lá na torre de Sem, nós temos hoje como um atalaia, como aquele que observa os sinais e avisa para a igreja, nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele sabe a que hora nós estamos da noite. Guarda, que houve de noite? Gritam-me, disse aí, guarda, que houve de noite? E o guarda respondeu, olha, vem amanhã, mas também à noite. Se quiser perguntar, pergunte. Então assim, a que hora nós estamos da noite? O guarda está avisando que está vindo amanhã. O dia está nascendo. E que dia é esse que está nascendo? Nós iremos falar sobre ele, a porta que foi concluída também já já. Vamos só fechar a conclusão aqui da porta da ovelha. A porta da ovelha. A gente sabe que a proteção do Espírito Santo, e para que nós venhamos ter essa proteção, para que nós venhamos ter a vida eterna, nós temos a cada dia, a forma como foi escrito aqui, porque é uma aplicação pessoal, né? Eu tenho que ser ovelha de Jesus, eu tenho que aceitá-lo como o meu Senhor e Salvador. Jesus é o bom pastor, ele que toma conta do seu rebanho. Com esta porta restaurada em minha vida hoje, eu estou separado da contaminação deste mundo, passando a ter comunhão com o Senhor e ouvir a sua voz. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda tenho outras ovelhas. João 10,16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Orgulho denominacional. Aqui o Senhor Jesus está dizendo, olha só, ainda tenho outras, ele já tem outras ovelhas que não fazem parte deste aprisco, seja Assembleia, seja Maranata, seja Ungida. Então, a salvação não é exclusiva, a salvação ela não é denominacional, a salvação ela é gratuita, ela está na incumbência de Deus. Então a salvação não é exclusiva da igreja Maranata, da igreja Assembleia, da igreja isso, da igreja aquilo. A salvação, o Senhor Jesus falou sobre isso, que não são deste aprisco, que não são dessa denominação. Também me convém agregar estas. Não está dizendo que vai trazer para Maranata, que vai trazer para a Assembleia, que vai trazer para a Ungida. O Senhor vai cuidar de cada um dentro do seu aprisco, porque o Espírito Santo ele é onisciente, onipresente e onipotente. E haverá um rebanho. Agora aqui sim, ele está falando que haverá. Isso aqui está apontando para o futuro, está apontando para o arrebatamento. Então vamos juntar todos e se tornar um só corpo, um só Espírito, um só pastor, uma só mente, um só Senhor. Amém? Então esse negócio de orgulho denominacional, fora de cogitação. Fora de cogitação, precisamos entender isso, amém? Então nós vamos falar um pouquinho rapidamente, o vídeo está grande, rapidamente, mas os irmãos me perdoem, é muita informação. A porta oriental, vamos falar bem rápido aqui sobre a porta oriental.
sobre a porta oriental. Então, a porta oriental, depois deles, reparou Zadok, filho de Imer, de fronte de sua casa, e depois dele reparou Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Esta porta fica voltada aonde o sol nasce. Portanto, é do Senhor Jesus que ela trata, o sol da justiça. A porta oriental, ela representa o Senhor Jesus e a sua vinda para poder buscar a igreja do Senhor. A porta oriental aponta para a volta do Senhor Jesus, porque assim, olha só, porque assim como o relâmpago sai da porta do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, louvado seja o nome do Senhor. Foi por esta porta que o Senhor Jesus entrou humildemente em Jerusalém, montado sobre um jumento. Hoje esta porta se encontra fechada, e isto já havia sido profetizado pelo rei Ezequias, 44, verso 1, que diz: então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior, que olha para o oriente, a qual estava fechada. Ela será aberta novamente para a entrada gloriosa do Senhor Jesus, quando ele voltar com a sua igreja para reinar aqui neste mundo. Observe bem, Jesus veio na cruz do Calvário, abre a porta, nós entramos, profeticamente fecharam a porta, principalmente a porta do Oriente. O Senhor Jesus vai vir buscar a igreja. O que acontece? Estamos aqui na torre de Ananeel, aguardando que a graça seja confirmada sobre nós, que o Salvador, ele venha buscar a sua igreja. Conclusão de tudo isso que nós aplicamos, estudamos aqui, um pouquinho na verdade, mas nem de tudo não, porque na verdade é muita coisa. Todas as 12 portas de Jerusalém mostra uma sequência profética do projeto de salvação de Deus para o homem. As duas portas que vimos nesta noite, a porta da ovelha e a do Oriente, em especial, aponta para o início e o fim da caminhada da igreja, louvado seja o nome do Senhor, sobre esta terra. O início, quando a porta das ovelhas foi aberta. Esse é o início, pelo sumo sacerdote, o Senhor Jesus, através da sua morte e ressurreição, dando início à caminhada, à igreja. E o fim, quando o Senhor Jesus voltar, louvado seja o nome do Senhor. Espero que possa ter ajudado a todos. A paz do Senhor Jesus.